Acompanhe-nos enquanto mergulhamos nas complexidades de um conflito que ecoa ao longo da história, onde as tensões entre Ucrânia e Rússia não só moldam o destino dessas nações, mas também afetam o panorama geopolítico global. Imagine um tabuleiro de xadrez gigante, onde cada movimento pode inclinar a balança em direção à paz ou intensificar ainda mais as hostilidades. Estamos em um ponto crítico, onde as decisões tomadas hoje reverberarão no futuro, afetando a vida de inúmeras pessoas. A complexidade da situação é imensa. A dança delicada da diplomacia, as manobras estratégicas no campo de batalha e a busca incansável pelos interesses nacionais se entrelaçam em uma rede de ações e reações. É um lembrete da fragilidade da paz e do constante perigo de conflito à espreita. Imagine os líderes em seus gabinetes, ponderando opções, consultando conselheiros e avaliando os possíveis desdobramentos de seus próximos passos. É um jogo de alto risco onde cada decisão importa, onde cada erro pode ter consequências profundas. Ao nos aprofundarmos na narrativa em desenvolvimento, é impossível ignorar o elemento humano. Os soldados na linha de frente, os civis pegos no fogo cruzado, as famílias deslocadas pela turbulência, todos enfrentam dificuldades inimagináveis. Suas histórias são um lembrete pungente da realidade da guerra, um contraste marcante com as discussões estratégicas que ocorrem em salões de poder distantes. Diante de tanta adversidade, a resiliência do espírito humano brilha. É um testemunho da coragem e determinação daqueles que lutam por um futuro melhor, mesmo em meio ao caos. No entanto, em meio às realidades sombrias, há um vislumbre de esperança. O potencial para o diálogo, os sussurros de compromisso e a possibilidade de encontrar um terreno comum oferecem um farol de luz nestes tempos turbulentos. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma chance de redenção, um caminho em direção à reconciliação. À medida que continuamos a monitorar a situação, é essencial manter a esperança, acreditar no poder do diálogo e da diplomacia para abrir caminho para a paz. Ao concluirmos nosso relato, vamos ponderar uma questão. O que será necessário para essas nações encontrarem uma resolução pacífica? A diplomacia pode triunfar sobre o conflito, e os líderes de hoje estarão à altura da ocasião, guiados pelas lições da história e pelas aspirações de seus povos? É uma questão que paira no ar, convidando a reflexão e discussão. Portanto, queridos espectadores, ao considerar esses eventos em andamento, encorajamos você a se engajar conosco. Compartilhe seus pensamentos, curta este vídeo se achou este relato perspicaz e não se esqueça de se inscrever para mais atualizações. Juntos, vamos continuar a explorar as complexidades do nosso mundo e lutar por um futuro onde a paz prevaleça. Vamos voltar às dinâmicas linhas de frente, onde os ecos dos tiros de artilharia e as danças estratégicas das unidades militares pintam um quadro vívido da luta em curso. Na região de Sumi, a situação permanece fluida e imprevisível. Os rumores de uma iminente ofensiva das forças russas pairam no ar, criando uma atmosfera carregada de tensão e expectativa. À medida que os dias passam, observadores especulam sobre as estratégias em jogo, perguntando-se se o objetivo final é a neutralização completa das posições ucranianas em Kursk. Os riscos são altos e os resultados potenciais podem mudar o equilíbrio de poder nesta região contestada. Enquanto isso, a saga continua em Bivka, onde as forças russas têm avançado constantemente. A captura de novas posições marca um desenvolvimento significativo em sua campanha em andamento. Imagine a importância estratégica de cada polegada de terreno, ganha ou perdida, os cálculos por trás de cada manobra e a resiliência dos defensores, mantendo suas linhas contra probabilidades esmagadoras. A luta em Bifce serve como um microcosmo do conflito maior, ilustrando o empurra e puxa implacável dos engajamentos militares. Mais ao sul, na região de Donetsk, tanto as forças russas quanto as ucranianas estão fazendo movimentos significativos. Relatórios de um forte avanço russo ao norte de Rassol revelam a natureza fluida do campo de batalha. Imagine as considerações estratégicas por trás de tais avanços, as decisões táticas tomadas no calor da batalha e as implicações mais amplas para a trajetória do conflito.
No entanto, não é um caso unilateral. As forças ucranianas também têm demonstrado sua determinação, recuperando terreno e lançando contra-ataques que mostram sua tenacidade e acumen estratégico. Em meio a essas manobras militares, surgem novas imagens, oferecendo vislumbres das realidades do conflito. As forças russas, capturadas em câmera lançando ataques em posições ucranianas dentro de Konci, destacam a intensidade dos confrontos. Essas imagens, geolocalizadas por fontes como Krim Capriz, revelam a natureza contestada dos territórios e a luta contínua pelo controle. Imagine os soldados no terreno, navegando pelas complexidades da guerra urbana, onde cada edifício, cada rua, se torna um possível campo de batalha. Contudo, à medida que a poeira assenta sobre esses confrontos ferozes, mudamos nosso foco das linhas de frente para os corredores diplomáticos onde conversas cruciais estão se desenrolando. O diálogo entre Putin e Trump captura a atenção global, insinuando a possibilidade de um cessar-fogo. No entanto, o caminho para a paz está repleto de desafios. As negociações revelam uma disposição para explorar um cessar-fogo nos domínios aéreo e marítimo, mas as operações terrestres continuam sendo uma questão contenciosa. É um ato de equilíbrio delicado, onde cada lado pesa os custos e benefícios de possíveis acordos. Reflita sobre as implicações mais amplas de tais negociações. A potencial cessação de ataques a infraestruturas críticas representa um passo significativo em direção à desescalada. Para a Ucrânia, os ataques incessantes à sua infraestrutura têm sobrecarregado sua economia e testado sua resiliência. Para a Rússia, o impacto econômico dos ataques de drones ucranianos tem sido igualmente significativo, afetando indústrias vitais. A perspectiva de interromper esses ataques oferece um vislumbre de esperança, uma chance de aliviar parte do sofrimento experimentado por ambas as nações. Ao considerarmos esses desenvolvimentos, a pergunta persiste. Esses passos tentativos em direção a um cessar-fogo podem servir como base para conversas de paz mais abrangentes? O mundo observa com expectativa, esperando que essas negociações iniciais possam abrir caminho para uma resolução mais duradoura. É um lembrete das complexidades da diplomacia, onde cada palavra, cada gesto, tem o potencial de mudar o curso da história. Diante de tanta incerteza, a resiliência daqueles afetados pelo conflito permanece como um testemunho do espírito humano duradouro. Suas histórias de coragem e perseverança nos inspiram a esperar por um futuro mais brilhante, onde a paz e a prosperidade possam florescer. E ao ponderarmos essas possibilidades, ficamos com uma questão instigante. Os líderes de hoje aproveitarão este momento para traçar um novo rumo em direção à paz, ou o ciclo de conflito continuará a prevalecer? É uma pergunta que convida à reflexão e ao diálogo, instigando-nos a considerar os caminhos que escolhemos e os legados que deixamos. Enquanto continuamos a desvendar a intrincada tapeçaria deste conflito, as complexidades da guerra e da paz se desdobram diante de nós como uma grande narrativa cheia de reviravoltas inesperadas. O diálogo entre Putin e Trump, embora carregado de potencial, serve como um lembrete da natureza delicada da diplomacia internacional. A noção de um cessar-fogo, embora limitado ao ar e ao mar, oferece um vislumbre de esperança em meio às sombras da guerra. No entanto, o caminho para um acordo de paz abrangente está repleto de obstáculos, e o compromisso de ambas as partes para um diálogo significativo permanece incerto. Considere o cálculo estratégico envolvido nessas negociações. Cada lado deve ponderar os benefícios da paz contra os riscos potenciais do compromisso. Para a Ucrânia, a cessação de ataques à infraestrutura crítica poderia proporcionar o alívio e a estabilidade necessários, permitindo que se concentre na reconstrução e no fortalecimento de suas defesas. Para a Rússia, interromper os ataques de drones ucranianos aos seus interesses econômicos poderia aliviar pressões financeiras significativas e fomentar um ambiente mais estável para suas indústrias. No entanto, a pergunta mais ampla permanece. Esses acordos iniciais podem servir como trampolim para conversas de paz mais abrangentes ou são meramente medidas temporárias em um conflito prolongado? No contexto dessas negociações, o papel dos atores internacionais não pode ser subestimado.
A pressão exercida por potências externas, notadamente os Estados Unidos, desempenha um papel crucial na formação das dinâmicas das conversas. O interesse da administração Biden em estabilizar os preços do petróleo e minimizar as interrupções econômicas adiciona uma camada adicional de complexidade à situação. Como a maior economia do mundo, os Arawa têm um interesse investido em garantir que o conflito não saia de controle, impactando mercados globais e a estabilidade econômica. Refletindo sobre as implicações geopolíticas mais amplas, devemos considerar os potenciais efeitos em cascata dessas negociações. Um cessar-fogo bem-sucedido poderia estabelecer um precedente para a resolução de conflitos em outros pontos críticos globais, demonstrando o poder da diplomacia e do diálogo na resolução de disputas aparentemente intratáveis. Por outro lado, um colapso nas conversas poderia encorajar outros atores a adotar políticas agressivas, desestabilizando ainda mais a ordem internacional. Ao encerrarmos esta investigação, o elemento humano permanece em destaque em nossas mentes. Os indivíduos no terreno, vivendo as realidades da guerra, nos lembram dos riscos envolvidos. Sua resiliência e determinação nos inspiram a esperar por uma resolução que priorize a paz e a dignidade humana. As histórias de famílias separadas pelo conflito, de comunidades esforçando-se para se reconstruir em meio aos escombros, servem como lembretes pungentes do custo humano da guerra. Neste momento de reflexão, somos deixados com uma pergunta instigante. Que legado este conflito deixará para as gerações futuras? Será uma história de oportunidades perdidas e contínuas disputas? Ou será uma narrativa de reconciliação e esperança, onde as nações aprendem com o passado e trabalham em direção a um futuro mais pacífico? É uma pergunta que nos desafia a pensar criticamente sobre as escolhas que fazemos e o mundo que desejamos criar. Ao concluirmos este relatório, convidamos você, nosso espectador, a se engajar com essas questões, a ponderar as complexidades do mundo em que vivemos e a considerar o papel que cada um de nós desempenha na formação de nosso futuro compartilhado. Se você achou esta investigação perspicaz, por favor, curta e se inscreva para mais atualizações. Vamos continuar esta jornada juntos, explorando as narrativas que moldam nosso mundo e lutando por um futuro onde a paz e a compreensão prevaleçam.